Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 145 de 180. Enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso, senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com tanta força de expansão que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acompliciam com eles às consequências deploráveis que se lhes fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana. A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante, como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E, tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante da lição 145. Enquanto temos tempo. O título colocado por Emmanuel, Enquanto temos tempo, ele utilizou também a passagem que Paulo de Tarso escreveu ao povo cristão de Gálatas, que está no capítulo 6, versículo 10. Quando Paulo, então, escreveu, advertindo os seus amigos: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo é muito contundente, muito direto. Então, enquanto temos tempo, que nós possamos fazer o bem a todos. E Emmanuel aqui vai tecer comentários a respeito desta passagem. Ele diz assim: às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Então veja bem, a palavra perturbado significa doente, transtornado,
Então ele diz que às vezes o ambiente está tão doente, tão transtornado, o ambiente, seja um ambiente familiar, seja um ambiente comercial, que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Isto é fundamental. Quando nós nos encontrarmos numa situação desta, que o ambiente está muito transtornado, muito doente, e você chega naquele ambiente, você não diz nada. Você entra em prece com a luz íntima. Então, você pega a sua própria luz, porque não tem como você pegar a luz ali em volta. Então, você com a sua própria luz íntima da prece. Não parece pouco, muito pelo contrário, parece muito, porque você é capaz disso. Então, naquele silêncio, você entra em prece, não diz nada, e você então ora por aquele local, por aquelas pessoas. Continua Emmanuel. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Encontramos muitas vezes companheiros que estão realmente com tantos enganos, com tantos erros cometidos, não é? Enganos, que não tem como você ajudá-lo. Qualquer coisa que você disser para ele, não tem ali solução. Ele não te ouve. Não é assim? Nesta outra parte, ele continua dizendo: aparecem ocasiões que em determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Deturpado é corrompido, alterado. E contemporizar é prolongar, é tolerar. Então ele diz que há ocasiões em que aparecem determinados acontecimentos que surgem tão corrompidos, tão alterados, que a gente até pensa assim, não é possível estar acontecendo isto, não é? Mas que nós não dispomos de outro recurso senão contemporizar, ou seja, tolerar, deixar prolongar aquilo. Então ele está tão tem que contemporizar com a dificuldade, ou seja, você tem que aceitar, tem que tolerar aquela dificuldade pela qual o seu irmão está passando e aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Então, é um momento tão grande de dificuldade que você fala somente o tempo, não é? Continua dizendo Emmanuel: repontam males nas estradas com tanta força de expansão que em muitos casos não há remédio senão entregar aos que se acompliciam com eles as consequências deploráveis que se lhe fazem seguidas. Aqui, acompliciam é acompliciar, é macomunar, é ser conveniente. E deploráveis são detestáveis, lamentáveis. Então, Emmanuel diz que repontam males na estrada. Isto é, aparecem males na estrada. Com tanta força de expansão, porque ele aparece com tanta força e parece que assim, abrangendo muitas criaturas que estão ali desavisadas, incautas, né? Que em muitos casos não há remédio senão entregar aos que se compliciam com eles as consequências deploráveis que lhes fazem seguidas. Então, você não tem condições ali nenhuma de fazer alguma coisa. Porque são ocasiões muito difíceis que aquelas pessoas estão se compliciando a eles. Então há uma cumplicidade, há uma interação entre eles para aquele mal. E aí você tem que entregar, você tem que deixar com que eles se entreguem ali
aquela situação naquele momento. Mas Emmanuel continua dizendo: entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Então, essas situações que foram aqui colocadas, que ele colocou que nós, em determinado momento, nós temos que fazer uma oração, na outra, nós temos que esperar um pouco para poder falar, para poder ajudar, e há situações mais difíceis ainda que a pessoa está compliciando, está ali ligada àquela situação. Então, o momento é muito maior para que ele possa ali se refazer e entender. Então, essas situações existem, mas na maioria das ocasiões, os bens se destacam às dezenas. Então, nós temos inúmeras oportunidades de ajudar. Nós temos inúmeras. Então, podemos dizer, em 95% dos casos, nós temos condições de ajudar. Como? Aí ele continua dizendo: uma indicação prestada com paciência. Então, se você percebe que a pessoa está ali agoniada por uma determinada situação, você presta uma indicação. Fala para ela ler um livro, para ela procurar um centro espírita, para ela procurar ver, analisar a sua situação, assim assado. Uma palavra que inspire bom ânimo. Então você pode dar uma palavra para ela, dizendo que dias melhores virão, para ela ter fé, perseverança, fazer suas orações em casa, não é? Que vai melhorar. Um gesto que dissipe a tristeza. Então a pessoa está muito triste. Então você faz ali um gesto de carinho, um gesto de afago. Um favor que remova a aflição. Então muitas vezes a pessoa está com uma aflição tremenda. Então você presta um favor para ela. Uma coisa simples. Vai lá, faz, sem mesmo ela saber o que você está fazendo. Depois que ela vai ficar sabendo. E aí Emmanuel diz: analisemos a trilha cotidiana. Analisemos a trilha cotidiana. Veja bem, nós temos que analisar o trajeto de cada um. Cada um está com uma trilha. E muitas vezes, ao lado de nós temos pessoas sofrendo por pequenas coisas que nós podemos ajudar. Nós não podemos abandonar essas criaturas. Continua: a paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante como as realizações da esfera física. Então ele diz que essa paz, o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que nós temos que fazer, que pedem em nós um serviço edificante dia a dia, nas realizações da esfera física. Diz ainda Emmanuel: ergue-se a casa, elemento a elemento. Então, construir uma obra é preciso que seja elemento a elemento. Então você fala uma palavra amiga ali, aconselha acolá, mais adiante você dá um consolo, uma diretriz, e assim vai. E continua dizendo Emmanuel: e tanto numa quanto noutra, diligência é indispensável. Porque constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. Então, quando você constrói essa oportunidade para a vitória, esforço a esforço, é porque você faz um pequeno bem agora, outro mais tarde, outro mais à noite. Você vai então construindo esse esforço, dia após dia. E aí, você vai tendo então construindo uma diligência que é indispensável. Você está tendo uma conduta importantíssima. Mas ele adverte: não vale esperança com inércia. Olha, se você falar, amanhã eu vou ajudar, não é? Uma entidade filantrópica, amanhã eu vou ajudar o fulano que está precisando, amanhã eu vou fazer isso.
Isto você pode até falar, mas tem que fazer. Porque senão, se você não fizer, chama-se inércia. Emmanuel conclui: o tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Então, para que nós possamos construir essa obra em prol do outro, é necessário que nós possamos ir atrás, buscar esta obra. É uma lição interessantíssima, onde Emmanuel nos incita para que nós não percamos tempo. Enquanto há tempo, disse Paulo de Tarso, enquanto temos tempo, que nós possamos fazer o bem a todos. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado por ter me ouvido e espero em próxima oportunidade. Fique com Deus.